Então, vamos tratar agora aqui de um assunto quente. Que assunto quente é esse? Chama-se inflamação. Então, a inflamação ela é vista como uma doença, ou às vezes ela é vista como um sintoma. Mas a inflamação é um sistema adaptativo que nós temos. Nós temos a inflamação, que ela nos ajuda a nos informar o que está acontecendo com o nosso corpo. Se a gente não sentisse dor, se a gente não sentisse inflamação, a gente, por exemplo, ia furar o dedo do pé com uma pedra, ia machucar o pé, ia fazer um buraco, ia ter infecção, ia ter bactérias ali, você não ia sentir dor, ia pisotear em cima disso tudo e quando você fosse olhar, ia estar com uma ferida enorme no pé, sem saber que ele estava doendo, sem saber que ele estava sem dor, você não ia nem saber que ele tinha esse problema. Então a dor, ela é muito útil para a gente. Os sinais inflamatórios, eles são muito úteis, porque eles mostram para nós que algo errado está acontecendo. E esse fato que eu descrevi de um ferimento no pé, que acontece, por exemplo, com um diabético, é muito comum nos diabéticos, porque eles param de sentir dor. Eles têm uma das manifestações do diabetes, é a chamada neuropatia periférica. Então eles param de sentir a dor nervosa, não chega o impulso doloroso. Então eles vão desenvolvendo aquilo, vão aumentando a lesão, quando você vê, ele já está com o chamado mal perfurante plantar, que é lesão enorme, que inclusive chega a dar osteomielite, e ele é obrigado a amputar parte do pé por conta dessa grave lesão, porque ele não foi avisado que ele estava tendo aquela infecção, ele não sente dor. Então a dor, a gente tem que entender, e a inflamação são informações importantes para a nossa evolução, para a nossa sobrevivência. Então vamos falar um pouquinho de inflamação. Eu tenho sempre uma metáfora muito feiosa, que é essa. Você está lá, você vai furar um quadro na parede, você tem um martelo na mão e tem um prego, né? Você está tentando martelar na parede com esse martelo. Só que você erra a martelada e pum, acerta o seu dedo. Aquilo dói muito, na hora você vai sentir muita dor, mas você vai olhar para o teu dedo, ele ainda vai estar igualzinho ao que antes da martelada. Claro, isso se você não chegou a rasgar o dedo, mas uma martelada dolorida, daquelas que só dói, uma contusão no dedo. Você olha na hora, ele está doendo, só que você percebe que uma hora depois, ele começa a latejar. O que quer dizer latejar? A dor é tanta, o sinal inflamatório é tanto ali, que até o pulso cardíaco no vaso causa dor. Puxa, fica latejando o teu dedo, de tão inflamado que ficou depois da martelada. Mas que interessante, você leva a martelada, dói muito, porque houve uma liberação imediata nas terminações nervosas e você sentiu a dor. Mas aquela dor persiste depois para dizer, olha, esse teu dedo foi machucado, esse teu dedo está com um problema, você tem que tomar cuidado com ele. Então você começa a dizer, esse dedo eu não posso mexer ele. Então isso tudo faz parte da evolução. O que é mais interessante, que o que aconteceu no seu dedo com a martelada, o que aconteceu? Ao levar a martelada, você rompeu com várias células. Várias células que estavam fazendo parte do seu dedo foram arrebentadas com a martelada. Na membrana celular, ou seja, nas membranas dessas células, existe um dos componentes da membrana, chama-se ácido araquidônico. Então esse ácido araquidônico é um componente da membrana. E esse ácido araquidônico, ele reagirá, ele vai reagir com uma enzima local chamada ciclooxigenase, e daí ele vai gerar as chamadas citoquinas inflamatórias. Entre elas, a principal, que é a prostaglandina PG2. Então, essa prostaglandina gerada a partir do ácido araquidônico e a partir da enzima ciclooxigenase vai fazer com que você fique sentindo dor depois da martelada. O que é, obviamente, uma reação saudável, porque você está prevenindo você fica protegendo aquele dedo que está dolorido. Mas não, eu não quero sentir dor. Aí eu vou logo depois da martelada,
eu vou lá e tomo uma aspirina. E por que eu estou falando uma aspirina? O AAS. O AAS é o protótipo de todos os anti-inflamatórios. Ele foi um dos primeiros, ou pelo menos o AAS foi o grande primeiro anti-inflamatório comercial, né? Foi a fórmula de sucesso da Bayer, né? A Bayer ganhou toda essa grande dimensão que tem por causa do ácido acetil salicílico, que é retirado da casca de uma árvore, que é retirado do salgueiro, né? O salgueiro é uma planta que é salgada, o ácido acetil salicílico é o que está na casca do salgueiro e que dá essa salinidade para ele. Então, já era um remédio muito conhecido na antiguidade, porque ele tinha o ácido acetil salicílico. Depois a Bayer fez o quê? Ela isolou o ácido acetil salicílico, passou a sintetizar ele de forma química, então isso virou aspirina. E o que o ácido acetil salicílico faz? Ele vai lá no ácido araquidônico, né, que surgiu depois da lesão pela martelada, que é pedaço da membrana celular, só que ele bloqueia aquela enzima chamada ciclooxigenase. Então a ciclooxigenase foi bloqueada. Logo você não forma a prostaglandina 2. Ou seja, você não vai ter aquele sintoma inflamatório do teu dedo latejando, você fica mais à vontade. Mas isso tem um risco. Já que teu dedo não está mais latejando, você não sente dor porque tomou aspirina, você vai lá ficar batucando com o dedo e esse processo de recuperação do seu dedo pode demorar mais. Eu falo isso porque muita gente usa remédio para dor na coluna. E a dor na coluna muitas vezes é porque sua vértebra e principalmente os discos intervertebrais estão pouco hidratados, veja só. Você está mal hidratado, você está gerando fatores inflamatórios, você está causando uma série de fatores em sequência. O ácido que eu já falei ali nas aulas, a produção de ácidos na sua dieta, favorece com que você tenha essa dor lombar. Aí você vai lá e toma o anti-inflamatório. A dor lombar é exatamente para evitar que você fique pisoteando aquele disco intervertebral, que você fique forçando aquelas vértebras que já estão doloridas por inflamação crônica. Então você toma um remédio, o diclofenaco, né? Você toma aspirina, você toma o tramal, você toma... existe uma série de remédios para diminuir as dores da coluna. E aí o que acontece? As dores param. O corticoide, né? Você toma uma dose de dexametasona, a dor lombar para. Mas ela para por quê? Porque os mediadores inflamatórios daquela dor lombar deixaram de ser ativados. E não estando ativados, você não sente dor. Resultado, você vai ficar feliz da vida e vai martelar aquela coluna. Então você não foi na correção do problema base. Você não foi na correção do problema da coluna. E você usou remédio, resultado, você vai cada vez mais agravando o seu problema de coluna. E eu vejo atendimentos, eu atendo muita gente, quantidade de pessoas com problema de coluna, com 30 e poucos anos de idade, com 20 e poucos anos de idade, a coisa está ficando séria. Esses problemas inflamatórios, as doenças articulares, as artroses, as artrites, estão diminuindo de idade. E por quê? Porque nós temos um padrão dietético altamente inflamatório. O açúcar é um dos grandes agentes inflamatórios que nós conhecemos. Porque o açúcar, ele estimula a insulina. Você não é o açúcar diretamente. A insulina, ela pega inclusive os chamados ômegas, né? Essa dieta do ômega 3, do ômega 6, que são gorduras de alta qualidade. Elas vão gerar o ácido gama-linolênico. O ácido gama-linolênico, ele está ali como uma criança inocente, né? Ela pode se tornar um potencial bandido ou ela pode se tornar uma pessoa religiosa, né? Ela vai ter dois caminhos. Isso vai depender da sua dieta. Se a sua dieta é uma dieta de produtos animais, é uma dieta alta em gorduras, é uma dieta alta em proteínas,
essa dieta também rica em açúcares, em amidos, qual é o hormônio que vai ser produzido pelo pâncreas numa dieta como essa? É a insulina. Eis aí novamente a insulina da qual nós falamos e que eu procuro lembrar aqui. A insulina é um dos maiores agentes inflamatórios que existem. Então, se você está usando insulina, você está injetando no teu corpo um agente inflamatório. E se você tem uma dieta rica em carnes, leites, amidos e açúcares, você vai estimular a produção de insulina do seu próprio corpo. Resultado, a insulina transforma até o ácido gama-linolênico, aquela criança inocente, a insulina vai transformar o ácido gama-linolênico em prostaglandina PG2, igual aquela martelada do dedo. Então você vai ter prostaglandina PG2 atuando a nível sistêmico. Sabe o que a PG2 faz? Ela aumenta a adesividade plaquetária. Você sabe o que a PG2 faz? Aumenta a prisão de ventre, a constipação intestinal. Você sabe o que a PG2 faz? Ela aumenta a sensação de depressão, de mal-estar mental. Você sabe o que a PG2 faz? Ela aumenta a inflamação de todos os níveis hormonais também. Então, esse círculo vicioso pode ser interrompido por uma alimentação baseada em plantas. Uma alimentação baseada em plantas balanceada vai te oferecer proteínas, vai te oferecer gorduras, mas em quantidades menores. E vai te oferecer carboidratos de origem vegetal, carboidratos complexos. Essa sequência de menos proteína, menos gordura, vai fazer com que você produza mais o glucagon. O glucagon também é um intermediador metabólico. Ele também atua para levar a glicose para dentro da célula, mas ele atua mais no jejum. Ou seja, enquanto a insulina é o hormônio da gula, o glucagon é o hormônio do jejum. E esse hormônio do jejum reage com o mesmo ácido gama-linolênico. Veja que interessante, essa reação do glucagon com o ácido gama-linolênico gera a formação da prostaglandina PG1 e da prostaglandina PG3, que são, notadamente, anti-inflamatórias, aumentam a secreção de serotonina, induzem bem-estar mental, funcionam como antiagregantes plaquetários, ou seja, elas ajudam a você a prevenir coágulos. Então veja que interessante como as coisas vão se integrando. Uma alimentação baseada em plantas vai te levar para um paraíso anti-inflamatório natural, enquanto a alimentação rica em carnes, ela te leva para um inferninho aí inflamatório, que é a base não das doenças, mas da complicação do diabetes, complicação da asma, complicação das doenças coronarianas, complicação da deposição de placa de ateroma. Reduz a inflamação, que você reduzirá a velocidade com que progridem todas as doenças crônicas. Então, cuidar da inflamação é algo que está no seu alcance. Adotando uma alimentação baseada em plantas, pedindo para o nutricionista desenhar essa dieta, e aí sim, você oferece, com uma alimentação baseada em plantas, uma oferta boa de ômega 3, de ômega 6. Aí sim você vai ter os mediadores que ajudam na conformação de um sistema inflamatório mais equilibrado. Outra coisa que aumenta quando você tem a dieta baseada em carnes e laticínios é um marcador que pode ser medido em exames laboratoriais. Então aqui no consultório eu sempre peço a dosagem da PCR, proteína C reativa ultrassensível, que é um poderoso indicador inflamatório. E a ultrassensível mostra variações bastante delicadas desse padrão inflamatório. Então a proteína C reativa ultrassensível, para mim, é um indicador importante. Quando o paciente começa os 21 dias, ele tem um padrão de PCR ultrassensível. Após os 21 dias, houve regressão desse padrão. E isso é notável. Pelo menos para a inflamação, o teu resultado pode ocorrer 6 a 7 semanas após a adoção de uma alimentação baseada em plantas. 6 a 7 semanas depois, você já reduziu os índices inflamatórios. Eles descem
claramente, frontalmente, você passa a sentir menos dor. Se você é uma pessoa com artrite, com artrose, com dor lombar, com manifestações inflamatórias em geral, e doenças reumáticas como lúpus eritematoso, que é uma doença reumática, é uma doença inflamatória, as doenças inflamatórias intestinais. Então, um grupo de doenças inflamatórias apresenta remissão dos sintomas inflamatórios quando você adota uma alimentação baseada em plantas. É importante, como eu já mencionei aqui, a arnica é importante na correção de sintomas inflamatórios. Você pode usar a casca do ipê roxo, também tem potente ação anti-inflamatória. E você pode procurar na fitoterapia alguns fitoterápicos com ação anti-inflamatória. Mas pense bem, a redução do açúcar na dieta, a redução dos laticínios na dieta, a redução da carne e a redução de outros derivados animais vai ajudar você a diminuir essa carga inflamatória. Vai ajudar você a diminuir todos os sinais e todas as doenças inflamatórias. Isso é o que mostram alguns estudos, como o de Nenonen e de Hannenen, estudos conduzidos em revistas como Toxicology, e que mostram redução de 85% a 90% das taxas de inflamação. Então isso não é uma coisa para ser desprezada. Acredite na alimentação baseada em plantas, reduza os teus sintomas inflamatórios, e eu te garanto que o resultado que nós temos aqui, a seu retorno no consultório, você vai vir dando notícias muito boas. Então, seja persistente, acredite no que você está fazendo, tenha fé. Você pode reduzir a incidência da doença crônica, você pode reduzir a necessidade de medicamentos e você pode ter uma vida plena e muito boa. Boa sorte e continue acompanhando aqui as nossas conversas sobre doenças crônicas. Até breve.